Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, aqui na linha, ó, do outro lado. Eu não sei como é que você vê como aparece aí na sua tela, mas quem está aqui do meu lado, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, ou aqui do lado, eu não sei onde aparece na sua tela, eu nunca sei. É Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor de tanta coisa, professor do curso de Canudos, professor do Retalhos da Nossa História, e agora professor do curso sobre Jesus na História. Não Jesus Cristo, ele já ensinou na aula passada, Jesus na História. A aula passada foi tão boa, mas tão boa, tão intensa, tão recheada de conteúdos, que a gente decidiu desdobrar. Então, nós ainda estamos na aula 3, para falar sobre Jesus na sua idade adulta, na sua missão, nas suas palavras, seus gestos. Então, nós continuamos embarcados nessa mesma jornada da missão de Jesus na idade adulta. Tá? Então, essa é a continuidade da aula 3, porque foi boa demais, a gente achou que tinha muito conteúdo ainda. É isso aí, né, Pedro? Que bom a gente se rever. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha também nesses tempos de quarentena, de coronavírus, de desumanidades governamentais. Quando você espera que o teto da maldade foi alcançado, o pessoal dá um jeito de inventar mais, né? Enfim, e o tema da nossa conversa hoje acaba sendo muito oportuno, né? Porque vamos falar da ação de Jesus, que foca muito no tema da doença, né? da fragilidade, enfim, e da relação. Enfim, é um tema muito oportuno, então saúdo a vocês, saúdo a quem nos acompanha. Deixa eu contar para vocês, porque é o seguinte, isso aqui não é TV, tá bom? É o canal Paz e Bem, é pós-TV, como a pós-TV 247, então aqui não tem nada inventado. Eu fico falando, boa tarde, Pedro, foi bom estar de novo com vocês essa semana, mas eu vou te contar para vocês, a gente se fala todo dia. Praticamente todo dia a gente conversa, a gente ficou grandes amigos. Pedro foi meu professor, ó, muito tempo atrás, perdemos o contato, e quando a gente retomou, além de mestre e aluno, a gente virou grandes amigos. Então a gente se fala quase todos os dias. Ele sabe muitos segredos mesmo, muitos Para segredos. mim, é grande satisfação. É, nossa alegria. Então, ó, quero saudar. Essa transmissão acontece ao vivo pelo canal Paz e Bem, nesta segunda-feira, dia 23 de março, agora são 17 horas e 7 minutos, 5 horas e 7 minutos da tarde. A estreia deste encontro, desta aula, acontece no canal da Pós TV 247 na terça-feira, portanto, dia 24, e tá aí, e você vê no momento, na hora que você quiser. Deixa eu saudar a nossa turma que está chegando, já vi aqui que começa com uma bronca, mas tudo bem, é merecida, é merecida. O Danilo Damasceno, dizendo boa tarde, Mauro, boa tarde, professor Pedro, estou só aguardando a aula começar. O Homero Peixoto do Carmo, essa referência comum a todo mundo hoje, né? Boa tarde, Mauro e Pedro, aproveitando a quarentena para assistir ao vivo essa terceira aula. Acho que essa é uma condição hoje que está muito presente nas redes sociais, eu sinto, a gente sente isso na Pós-TV 247, estamos sentindo aqui no canal Paz e Bem, as pessoas estão em casa, né? Então a audiência tende a ser maior nessas transmissões ao vivo, porque as pessoas estão em casa e acho que a disponibilidade, a oferta que a gente tem de conteúdos, tanto no 247 quanto aqui no Paz e Bem, é muito ampla e diferenciada em relação à oferta que a gente tem, né, nas TVs conservadoras, nesse formato antigo, né, das TVs, mas a gente é pós-TV. Então, é isso aí, a gente está junto. Está junto para fazer essa travessia. Vamos fazer essa travessia juntos e juntas. Maria Cláudia Junqueira, mandando boa tarde também. O Benedito Rieder. Todo mundo ficou muito amigo, né? Muito amigo mesmo. Regina Parenza, o Jorge Teotônio. Hoje está assistindo com a Thelma, a esposa dele. Ô, Thelma, bem-vinda, bem-vinda. Bem chegada aqui para a nossa conversa. Rosana Baessa, uma grande amiga, foi uma importantíssima líder na relação com o povo da rua, os moradores de rua de São Paulo. O compadre Júlio Lancelotti tornou-se uma grande amiga, de fato. Gilson Soares, de Vila Velha, no Espírito Santo.
o Jorge Teutônio dizendo o seguinte: vamos ter calma e nervos no lugar nessa quarentena. A todos. O programa de hoje, Paz e Bem de hoje, dessa segunda-feira, então se você está assistindo pelo Pós TV 247 a partir de terça, volta na segunda. Foi exatamente sobre esta condição de ficar em casa, né? Dessa maravilha e dessa agonia enorme de ficar em casa nesse regime de quarentena, né? Tem grandes possibilidades e grandes dificuldades também. E a necessidade de abrir espaços de ar livre. Falei sobre isso, não vou falar agora, assiste no Paz e Bem. Ana Prado, tem sido um prazer especial assistir esses encontros, para nós tem sido muito mesmo. Neda Barbosa, boa tarde, mestres e colegas. Maria Paula Leal, boa tarde, professor Pedro e colegas. Vilma Pasqualina Pedó, sempre com a gente. Sônia Mourão, Anne Walsh. Oi, Mauro, oi, todo mundo. Eu escrevi para você. Ela escreveu um e-mail para mim, eu não vi ainda, Sônia ou Anne. Vou tentar, desculpa, viu? Falha minha mesmo. Júlio Caprani, olha quem está aqui. Júlio Caprani foi meu colega nos cursos da Escola Dominicana de Teologia, aluno do Pedro também. Falamos de você esse fim de semana, Pedro. Júlio Caprani foi padre, hoje é pai de um menininho. Maravilha. Que coisa, bom ter notícias dele. É uma figura. Figura, tá super bem. Já aviso, ó. Júlio, turma, vocês vão conhecer esse tal de Júlio Caprani, uma figura, grande homem. Ele virá colaborar aqui no Paz e Bem logo, logo. Pode esperar que logo mais... Coisa boa que vocês fizeram contato. Há muitos anos que eu não tinha notícias dele. Então, e ele virá para o Paz e Bem. O Júlio Caprani já resolvemos, só precisamos ver como vai ser isso. Íamos falar no domingo, me atrapalhei aqui, mas vamos conversar. Ele vai estar com a gente aí proximamente no Paz e Bem. Vocês vão conhecer uma figura realmente muito, muito especial, que é o Júlio Caprani. Figura, vocês vão ver. Um argentino brasileiro. Isso, boa gente, muito boa gente. Muito boa gente. Então, prepare-se para a sua presença, Júlio. Obrigado mesmo pela tua presença aqui no curso hoje. Sueli Bispo... Eliana Silva, o perfil do Confessor, sempre com a gente, nossa queridíssima Sumaia, Nelly Germano, Helena Rosa de Oliveira, Kleber Antônio dos Santos, Maria Célia Pacheco Negrão, muita gente chegando. Ó, todo mundo que chegou, sinta-se bem chegado e bem chegada. Vamos dar início à nossa aula, e o início hoje um pouco diferente. O professor Pedro, recolheu na aula passada uma série de questões, perguntas, que foram feitas e não deu tempo de responder. Então, nós vamos abrir a aula de hoje respondendo a essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Então, vamos. Na verdade, Mauro, eu dei uma repassada nas aulas, nas 3 aulas que já aconteceram, tanto na veiculação pelo Paz e Bem, quanto na veiculação pelo 247. E aí eu fui identificando questões que as pessoas foram colocando, seja no bate-papo, seja nos comentários abaixo. E aí eu fiz uma lista aqui. Eu não tenho certeza de que eu fui exaustivo, de que eu consegui juntar tudo, mas, enfim, separei algumas questões, pelo menos as que eu consegui identificar que eram perguntas ou questões que ficaram em aberto, né, nos encontros passados. Por exemplo, semana passada eu falei de um tal barbudo do século XIX. Essa nem era a questão das pessoas. Eu falei de um tal barbudo do século XIX. Né? Como houve muitos barbudos no século XIX, não custa lembrar que foi o barbudo que exigiu que a gente olhasse para o mundo do trabalho, para entender a lógica, a dinâmica, o funcionamento das sociedades, né? E olhar para o mundo do trabalho e olhar para as pessoas, os trabalhadores, trabalhadoras, e sonhar tudo que a gente sonha a partir do mundo do trabalho. Enfim, espero ter esclarecido. Eu dizia também que naquela questão do catecismo, por que Jesus morreu e a resposta morreu para nos salvar, havia um problema na pergunta e outro na resposta. O problema da pergunta... Estamos perdidos. Estamos perdidos. O problema da resposta a gente não abordou. Na verdade, por quê? Porque a gente deverá tratar na próxima vez. Mas eu não queria deixar isso em aberto. E vamos se lembrar por que Jesus morreu. Eu questionava essa pergunta porque Jesus não morreu, né? Jesus morreu, se morreu, foi de morte matada.
e não de morte morrida. Então, eu chamava a atenção para uma certa tendência a minimizar a forma adquirida pelo assassinato de Jesus, pela execução a que Jesus foi submetido. Quanto à questão, ao problema existente na resposta, morreu para nos salvar, tratamos dela na próxima vez. Então, fica a indicação aí. Vamos abordar isso na semana que vem. Houve alguém que perguntou se os textos das parábolas que sofreram o processo de alegorização, né? Nós tratamos muito disso, né, no encontro passado, se este processo de alegorização foi realizado, digamos assim, com um propósito claro, evidente, de apagar a dimensão sociopolítica das palavras de Jesus. Ou seja, se os evangelistas quiseram ocultar, por meio dessa alegorização, o componente sociopolítico mais agudo, né, que a gente viu que as parábolas têm. Eu não diria isso. Eu não diria isso. Esse processo de produção de alegorias era alguma coisa muito comum, presente nos textos da Bíblia hebraica, presentes nos evangelhos. Isso era uma coisa do mundo da cultura, né? Uhum. Mas a gente fica com essa sensação, né? De que quando a gente lê as parábolas como... De que havia uma trama para fazer, né? Para tornar a alegoria. Uhum. Exato. Eu penso que a gente tem um outro desafio, e eu espero tratar dele oportunamente, aí daqui a 2, 3 encontros. Por que é que os evangelistas produziram alegorias? Sim. Ou por que é que na tradição dos textos que chegam aos evangelistas, esses textos já chegam alegorizados? Uhum. Né? Então, é uma questão, né, que a gente vai ter que lançar para os evangelistas. Né? E lembrar que vários dos textos parabólicos não foram alegorizados. A gente tratou aqui da questão da parábola dos talentos. Quem fez a alegoria não foi o evangelista. Quem fez a alegoria foi a tradição interpretativa posterior. Então, a gente vai precisar desenvolver uma reflexão num segundo passo, que é, bem, qual é o sentido da alegoria? Qual é o propósito? Qual é a razão de ser da alegoria? Junto com essa questão, eu coloco outra, foi apresentada por alguém aí que também nos acompanha, e a questão era basicamente a seguinte: bem, você está falando de Jesus, e entre Jesus e os textos há muita distância, há mudanças. Estas mudanças, elas foram resultado de manipulação? Veja como há uma aproximação, né, com a questão anterior. Houve uma manipulação mal intencionada, o Império Romano mexeu nisso, a igreja institucionalizada mexeu nos textos. De novo, eu sugiro que a gente evite a tendência aí à teoria da conspiração. E reconheça que nós estamos num mundo, quando a gente fala desses textos, a gente está num mundo de escrita, aliás, de oralidade, fundamentalmente, e de uma escrita que é manuscrita. E, portanto, você está no mundo das cópias, das reproduções, né? Da transmissão que se faz pela repetição do texto que você tem que copiar cada vez. É um mundo que a gente desconhece, que a gente está acostumado com o livro impresso. Mas antes da imprensa era assim. E aí a gente precisa se dar conta de que, olha, copiar um texto não era atividade fácil, não. E existem muitas situações que hoje são inimagináveis. Por exemplo, Mauro, quem nos acompanha, havia gente que sabia escrever, mas não sabia ler.
dá para pensar uma situação dessa? Ou seja, a pessoa cumpria uma função, que era reproduzir aqueles sinais. Mas ela não sabia a que esses sinais se referiam. Era muito provável que acontecessem equívocos, acontecessem erros, acontecessem mudanças num texto. E aí, o que acontece? Quanto mais manuscritos antigos eu tenho de um determinado texto, mais eu sei que esse texto circulou, que esse texto foi usado, que esse texto foi lido, que esse texto foi divulgado, mas eu encontro mais problemas. Né? Na comparação entre um manuscrito e outro, eu vou encontrar diferenças aqui e ali. E pode acontecer que, muitas vezes, um copista ele tem diante de si uma cópia do texto, da qual ele vai fazer a sua cópia, mas esta cópia é, por sua vez, cópia de uma anterior, que é cópia de uma anterior, e assim por diante. E aí o copista lá está fazendo a cópia, e aí, de repente, ele se dá conta de que uma palavra ali, ou ele não entendeu direito, ou ele acha que o copista anterior se equivocou na hora de escrever, e ele vai lá e muda. Não sei se fica clara a situação. Então, nós temos um problema, mas isso não é um problema... Tem um ditado, né, Pedro, tradicional aqui no Brasil. Como? Tem um ditado tradicional no Brasil, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quem copia um texto acrescenta uma palavra, um parágrafo, uma frase. Ou ele acha que o copista anterior se equivocou, aí ele cisma de corrigir. Ou ele lê alguma coisa e ele não concorda, no seu posicionamento doutrinário, ideológico, ele vai lá e altera. Isso acontecia. Mas isso não é uma coisa exclusiva dos textos bíblicos, da Bíblia hebraica do Novo Testamento. Todos os textos antigos sofrem deste problema. Então, só para dar um exemplo, Platão, filósofo grego, viveu no século IV antes de Cristo. Um manuscrito que contenha uma obra deste filósofo, uma obra completa, uma das várias obras que ele produziu, do começo ao fim, este manuscrito é do século IX depois de Cristo. Portanto, eu tenho, entre Platão e o manuscrito mais antigo disponível nos dias de hoje, né, que me dá acesso à obra dele, eu tenho um vácuo de 1.300 anos. Eu preciso apostar... 1.300 anos? Nossa. 400 anos antes de Cristo. O manuscrito com a obra de Platão, com uma obra, não estou falando todas, não, uma obra de Platão, do começo ao fim. O mais antigo que a gente tem é do século IX, depois de Cristo. Uhum. Portanto, eu tenho uma distância de 1.300 anos entre Platão e este manuscrito. Isso vale para todas as obras da antiguidade. Daí a importância, Mauro, da descoberta dos chamados manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos lá de Qumran. Por quê? Porque eles nos deram acesso a manuscritos produzidos na época de Jesus, reproduzindo obras de 300, 400 ou 200 anos antes, ou 500 anos antes. Mas não fora esse achado, nós teríamos que contar com reproduções de livros bíblicos também separados no tempo, né, por centenas de anos. Então, as mudanças que os textos bíblicos sofreram se devem a fatores muito variados. Claro que muitas dessas mudanças são intencionadas por quem fez as reproduções. Mas, de novo, a gente não precisa apelar a uma conspiração, vamos manipular os textos, ou vamos ajustar os textos aos interesses daqui ou dali. Penso que não seja necessário. Há um livro muito interessante, que as pessoas podem procurar, eventualmente encontram aí na internet, algum PDF, um livro chamado O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? O título não corresponde muito ao original, que é em inglês, mas o autor explica muito bem. É um grande estudioso dessas questões, chamado Bart Ehrman.
vale a pena ler, quem tiver interesse, curiosidade, de ir atrás. Como chama, Pedro? Eu vou botar a referência aqui na nossa descrição. O que Jesus disse, interrogação, o que Jesus não disse? Tá, vou procurar Quem e botar a mudou a referência. Bíblia e por quê? Tá, perfeito. Ok? Mauro, lembra-se que semana passada a gente conversou sobre o valor do talento? Sim. Tratava da parábola. Sim. A parábola dos talentos, que aí vem justamente uma tradição alegorizante que nada tem a ver com o texto, não é, do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Eu fui atrás de uma tabela que permitisse uma comparação mínima, para a gente se dar conta do volume que estava envolvido naquela trama, né, criada por Jesus. Um talento, correspondia a mais ou menos 17 quilos e 400 gramas de ouro. 17 quilos e 400. Lembra-se daquela outra parábola que diz que os trabalhadores da vinha ganharam, todos eles, cada qual, um denário. Um denário, Mauro, ou seja, uma diária, né? Uhum. Correspondia ao valor de 3 gramas de ouro. Faça a conta. 3 gramas versus 17 quilos e 400. É mais ou menos como a distribuição de renda no Brasil. Pois é. Eu fiz a conta aqui, eu não sou muito bom de matemática, não. Mas se eu não errei na conta, um trabalhador que tivesse que juntar todo o seu rico denário, ganhando 1 por dia, ele teria que trabalhar 143 anos para juntar 1 talento. Basta, né? É como os pobres do Brasil versus os milionários do Brasil. Exatamente igual. Pois é. Exatamente o problema igual. é que Portanto, a gente pode ver que no século XXI a gente tem uma perversidade que não deixa nenhuma saudades à perversidade da antiguidade. Isso é incrível, né? É de chorar. Pois é. E não vamos esquecer, na parábola dos talentos, ele ainda fala, você tinha que aplicar em banco. Você tinha que colocar o dinheiro no banco para eu ter o dobro, porque eu colho onde eu não semeei. Sim. Eu recolho onde eu não plantei. Sim, é isso aí. Veja como é que a alegorização, nesse caso, perverte. Sim. Né? Perverte a crueza, né, com que a parábola denuncia, né, um sistema produtor de maldades, um sistema de concentração de renda tão ou mais cruel que este no qual nos encontramos. Sim. O Pedro, a Maria de Fátima Marques está dizendo aqui, a alegoria dos talentos, tal como a maioria das outras, é uma das bases das nossas desgraças sociais, nomeadamente porque ela termina com aquela sentença estúpida e perversa. Maria, sugestão. Primeiro, não é uma alegoria, a gente aprendeu na aula passada. É uma parábola, é tipicamente uma parábola. Segundo, a interpretação desta parábola é uma interpretação equívoca que guarda quase nenhuma relação com seu sentido original. Ela foi manipulada pela hierarquia da igreja. Então, minha sugestão, nós não vamos voltar para esse assunto hoje. Assiste a aula passada, que na aula passada tem o Pedro descreve exatamente por que é parábola, por que não é alegoria e fornece uma interpretação fiel ao texto. Essa interpretação que você traz não é a interpretação fiel ao texto, não porque seja sua, claro, mas é a interpretação da hierarquia. Fala, Pedro. Mas veja, Mauro, eu estou acompanhando um pouquinho aqui na medida do possível o bate-papo. Ah, você agora está acompanhando aí. Agora eu aprendi. Uhum. A Maria de Fátima, ela continua dizendo qual é a sentença estúpida e perversa. A quem tem, muito será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado. Mas isso quem é que fala? Quem é que fala? É justamente o dono dos talentos. É a lógica que preside, por exemplo, a assinatura desta medida provisória que, para resolver o problema do coronavírus, tira o salário dos trabalhadores.
Uhum. É essa a lógica. A quem tem é dado, a quem não tem, até o que pensa ter é tirado. Essa frase, ela está na boca do dono dos talentos. Esta frase expressa claramente a lógica de um sistema acumulador. E não vale só para o dia de hoje. A solução, ano passado, qual era que se apresentava para resolver os problemas do Brasil? Era acabar com a aposentadoria. É a mesma lógica. A quem tem é dado, a quem não tem é tirado. A quem não tem, até o que pensa ter, é tirado. Então, a frase, ela é contundente, né, na boca de quem é que ela se encontra, na boca do dono dos talentos. Uhum. E que pune exatamente o escravo, e ele dá o talento deste último escravo para aquele que já tem 10. Uhum. É a lógica de privilegiar os privilegiados e espizinhar aquela gente já espizinhada. Sim. Bem, andando mais. Alguém perguntou sobre os evangelhos apócrifos. Alguma coisa disso a gente já tratou, né? Eu já mencionei o Evangelho de Tomé, Evangelho segundo Tomé. Ele é muito importante para o estudo do Jesus na história, particularmente o estudo das parábolas, a temática que a gente abordou na semana passada. Agora, é importante levar em conta, Mauro e quem nos acompanha, que os textos que hoje nós chamamos de apócrifos, ou seja, aqueles textos que não compõem a Bíblia, seja a Bíblia, a escritura judaica, seja a Bíblia cristã, esses textos, eles surgiram junto com os demais textos. E, do ponto de vista da história, eles têm tanto valor quanto os textos que constam da Bíblia. Falar evangelho apócrifo, falar texto apócrifo, não significa desautorizar nenhum desses textos. Cada um deles deve ser estudado à luz do seu tempo, à luz das suas circunstâncias, de que maneira eles expressam, no caso que nos interessa aqui, tradições relativas a Jesus, do mesmo jeito que os textos do Novo Testamento, né? Os evangelhos em particular. Deixe-me ver. Penso que é isso, Mauro. Né? Alguém perguntou também sobre Séforis. Séforis era uma cidade muito importante na Galileia, da qual Nazaré era próxima, e muito provavelmente pessoas que moravam em Nazaré trabalhavam em Séforis, uma cidade com construções importantes, expressão contundente do domínio romano ali na Galileia. Curiosamente, Séforis não é mencionada nos evangelhos. Curioso que Jesus anda pela periferia. Ele não vai a Séforis, ao menos de acordo com o testemunho dos evangelhos que a gente tem. Legal. Mauro, Esse é o universo de questões, né, Pedro, que você colheu? Sim, foram as questões que eu separei e achei que valia a pena a gente retomar. Vamos, então, para a aula 2 agora. Já estamos na aula 2, né? Então, passada a sessão de perguntas e respostas, vamos agora para a continuidade do conteúdo sobre a idade adulta e a obra de Jesus, né? Sua ação, suas palavras e seus milagres. A gente não chegou a falar dos tais milagres de Jesus. Exato. Passada, né? Não deu tempo. Então, a gente dividiu, né, Mauro, o trato sobre a obra de Jesus em duas perspectivas fundamentais: a palavra e a ação. Né? Então, nas palavras, a gente deu mais atenção às bem-aventuranças e às parábolas. E agora vamos passar à consideração da atuação, do fazer de Jesus. Se a gente tratou do saber de Jesus, agora vamos tratar do fazer de Jesus. Alguma coisa disso a gente já destacou na semana passada, né? Eu chamei muita atenção e quero destacar mais uma vez o tema da itinerância de Jesus enquanto projeto. Os textos dos evangelhos talvez acentuem isso
quase que para idealizar esta situação. Mas por quê? Porque o tempo de Jesus era um tempo em que muita gente andava para lá e para cá, sem casa, sem teto, sem comida, sem trabalho, sem ocupação, ia para lá e para cá. Andava feito aquele semeador desesperado, procurando um lugar adequado para lançar a sua semente. Mas os evangelhos vão dizer, Jesus transformou esta itinerância conjuntural, própria da conjuntura, e que era a marca das pessoas que acabavam indo atrás dele, ele converteu essa itinerância num traço do seu projeto, do seu programa. E por isso ele se envolveu com tantas e tantas situações, com tantos e tantos problemas, com tantas e tantas demandas, né, que as pessoas traziam, que as pessoas lhe apresentavam, que as pessoas colocavam para ele. E, diante dessas demandas, a gente tem as ações dele, né, as reações. Como é que ele atenta, né, como é que ele responde aos desafios que lhe são apresentados. Então, também aqui, Mauro, eu separei a nossa reflexão sobre a ação de Jesus em dois âmbitos principais. O primeiro deles eu vou chamar de paradigma. Paradigma. Há outros nomes que vão aparecer na literatura, mas eu vou ficar com isso. Por que paradigma? Porque aqui a gente tem a palavra de Jesus mais uma vez, mas a palavra de Jesus não apenas como um ensinamento, como uma proclamação, como a gente acentuou da última vez. Mas a gente tem a palavra de Jesus com uma eficácia diante de uma situação que se coloca para ele. Então, a gente vai encontrar em várias passagens dos evangelhos pequenas cenas em que Jesus está envolvido com uma determinada situação, esta situação lhe acarreta um problema e ele responde a este problema com uma palavra cortante, com uma palavra poderosa. Deixe-me dar... Vamos pegar dois exemplos aqui. Eu vou pegar os dois extraídos do Evangelho segundo Marcos. Um do capítulo 2, outro do capítulo 12. Na verdade, o capítulo 2 de Marcos mais o início do capítulo 3, isso forma um conjunto de 5 narrativas desse teor, paradigmas, em que Jesus se vê confrontado por fariseus, por escribas, que lhe colocam um problema e ele resolve com uma palavra poderosa. Então, no capítulo 2, versículo 23 de Marcos, a gente tem a cena em que os discípulos estão colhendo espigas de trigo em dia de sábado. E aí chegam lá os mestres, os fariseus, os líderes religiosos naquele contexto e dizem: vejam, os discípulos dele fazem o que é proibido em dia de sábado. Então você tem uma cena e você tem um problema que é colocado a Jesus. Na verdade, não se trata de um problema, são 2 problemas. Porque a acusação que é dirigida a Jesus é: os seus discípulos estão fazendo o que é proibido. Segunda parte, fazem o que é proibido no dia sagrado. Ou seja, você tem uma dupla transgressão. Qual é a resposta que Jesus dá? A resposta de Jesus é dupla. A primeira delas, a primeira resposta é:
vocês que se dizem mestres do saber religioso da Escritura, vocês não leram quando Davi teve fome e entrou na casa de Deus e comeu dos pães que eram proibidos a ele? Ele e os seus companheiros. Eram pães destinados aos ritos. Mas eles tiveram fome. Então, com este apelo à autoridade da Escritura, Jesus responde à primeira parte da acusação. Segunda parte da acusação, eles fazem isso que é proibido ainda no dia de sábado. E aí você tem a frase de Jesus: o sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Ou seja, a questão é resolvida pela palavra de Jesus. Esta palavra, ela está enquadrada, ela está contextualizada numa cena. Esta construção, ela serve exatamente para mostrar a mordência, a acuidade, a densidade desta palavra. A palavra não está solta, ela está enquadrada numa situação concreta, numa situação específica. E esta situação, esta cena, aliás, por que a gente chama de paradigma? Porque ela se torna referência. Ela se torna referência. Alguém que for acusado de fazer coisa semelhante pode apelar. Jesus, diante de uma situação assim, respondeu desta e desta forma. Então, a situação e a resposta dada por Jesus se mostram paradigmáticas, se tornam modelo, se mostram inspiração para o agir. Então, não se trata de uma palavra apenas, como se isso fosse pouco, apenas para ilustrar o intelecto, mas se trata de uma palavra que convoca para a ação. E nesse sentido, Pedro, uma ação que confronta todo o castelo de sentido construído pela religião oficial e pelo Estado, pela religião e o Estado judaico naquele momento. Pelas referências... Altamente subversiva, né? Exatamente. Então, o paradigma, ele sempre vai acarretar um aguçamento do conflito e não um recuo diante da acusação. Sim. Vamos a um segundo exemplo. Capítulo Interessante, você está trazendo uma versão, você está apresentando um Jesus para nós que é diferente. Quer dizer, o que você está trazendo para nós é um Jesus cuja ação não é uma ação, então, conciliadora, não é uma ação de... vamos pensar tucana, no sentido não desse tucano mais degradado nos últimos tempos, mas do social-democrata, que vai tentando acochambrar. Jesus tem uma ação que agudiza as contradições, né? Sim, sim. Se você pegar esse conjunto, começa no início do capítulo 2 de Marcos e vai até a primeira cena do capítulo 3, são 5 cenas em que a coisa vai se agudizando de tal maneira que, no final, as autoridades, diz o texto, as autoridades saem dali e começam a fazer um plano para matá-lo, pura e simplesmente. E Jesus tem que fugir. Já no capítulo 3, claro que isso tem a ver com a lógica do Evangelho segundo Marcos, a gente vai procurar clarear isso no momento oportuno. Mas, exatamente, os paradigmas, eles são referências para a ação, referências essas estabelecidas a partir de uma palavra contundente de Jesus que reage, não recuando diante da provocação, mas agudizando o conflito subjacente àquela acusação. O exemplo que eu quero aqui salientar do capítulo 12 de Marcos, a meu ver, vai evidenciar isso ainda mais. A partir do versículo 13, 12, 13, em que Jesus é confrontado pelas autoridades
sobre se é lícito pagar o imposto a César, se deve pagar o imposto a César. Devemos ou não devemos? A palavra de Jesus, ela, para nós, ela traz um problema. E qual é o problema? Ela é mal traduzida. Todo mundo conhece já a resposta que Jesus dá, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O texto grego não diz exatamente dai a César, mas diz devolvei a César. O que faz uma diferença bastante grande. Mas vamos chegar lá. Jesus, diz o texto de Marcos, está irritado com a hipocrisia desses que vêm perguntar se deve ou não pagar o imposto, porque eles pagam. Eles pagam. E aí Jesus pede que eles mostrem uma moeda. Como se Jesus não a tivesse, Mauro. Esse é um detalhe interessante. Por que Jesus pede aos seus antagonistas que mostrem a ele uma moeda? Ele não a tem. Ele não está amarrado, né, a esse sistema monetário que tem a cara do César. Segunda coisa, Jesus pergunta de quem é o rosto que está impresso nesta moeda? De César, respondem os seus interlocutores, os seus antagonistas. Então, conclui Jesus, devolvam a César o que é de César. Veja, quem nos acompanha aqui. Se Jesus terminasse aí, devolvam a César o que é de César, ele estaria efetivamente respondendo e correspondendo àquilo que lhe foi perguntado. Porque o pessoal estava querendo saber da moeda que tem a efígie de César. Então, devolvam a César o que é de César. Só que Jesus, por sua própria conta e risco, ele acrescenta, sem ter sido interrogado a respeito, devolvam a Deus o que é de Deus. Ora, o que é de Deus? A frase de Jesus, a resposta de Jesus, ela introduz uma pergunta que não estava na conversa. O que é de Deus que precisa ser devolvido? O que é que foi tirado de Deus que ele precisa que seja devolvido, que ele requer que seja devolvido, que Jesus reivindica que seja respondido? Ora, se a gente vai à literatura da época, Mauro, se a gente lê aquele livro já citado, Bandidos, Profetas e Messias, a gente vai encontrar em várias páginas que movimentos de resistência à dominação romana se inspiravam nesta convicção. A terra que Deus deu a nossos pais e que, por herança, chegou a nós, pela sequência das gerações, ela foi surrupiada de nós e de Deus. E ela tem que ser devolvida. O povo de Deus, segundo o Deuteronômio, o povo de Deus, o povo é de Deus, o povo eleito, ele é de Deus, pois ele também foi surrupiado de Deus e foi submetido à dominação romana. Ou seja, Jesus está dizendo, é preciso devolver a Deus aquilo que os romanos surrupiaram de Deus. E no que surrupiaram, colocaram como símbolo desta rapina exatamente a moeda. Então, quando Jesus diz, devolvam a César o que é de César, entreguem para ele essa moeda, o que ela está fazendo no bolso de vocês? Na carteira de vocês? Que o César fique com a sua moeda, mas que Deus tenha restituído aquilo que é dele e que foi roubado dele.
não é de se estranhar que nós encontremos no capítulo 23 de Lucas a acusação seguinte contra Jesus diante de Pilatos, o procurador romano. Ele subverte a nossa nação e proíbe que se paguem os impostos a César. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que para os interlocutores, os antagonistas lá de Jesus, ficou muito claro que se tratava de devolver a César, não numa atitude servil ou de submissão, mas de justamente dizer, não queremos esta moeda aqui e tudo que ela significa, e tudo que ela simboliza. Nós queremos que esta terra volte a ser de Deus e que o povo que é de Deus possa diretamente relacionar-se com o seu Senhor. Desobediência civil. Desobediência civil. Veja também como a tradição interpretativa ao longo do tempo tratou de suavizar, né, a interpretação desta palavra, né, dizendo que o bom cristão é aquele que paga, né, cumpre as suas obrigações de maneira cega em relação ao Estado e em relação à igreja, uma harmonia entre igreja e Estado, enfim, tanta teoria de teologia política se desenvolveu a partir desta frase, né, cuja interpretação foi, aí sim, adaptada a propósitos muito distantes daquilo que terá sido a intencionalidade de Jesus. De novo, a palavra de Jesus, ela não recua diante do conflito, ela radicaliza o conflito, porque ela diz, vocês pagam o imposto, e este imposto vocês o pagam de maneira subserviente e aceitando que os romanos se apossem, saqueiem aquilo que, na verdade, pertence a Deus, a terra e o povo. Enfim, veja que a palavra de Jesus aí, de novo, não é só uma palavra de efeito, mas ela é uma palavra que convoca uma certa postura, a uma certa atitude, a um jeito de se posicionar diante da cena, que aí envolve, né, as questões referentes ao Império Romano e à dominação romana na terra de Israel. E devo insistir, deveremos tratar disso semana que vem. Sem que a gente leve a sério passagens como essa, a gente não entende por que é que Jesus morreu de morte matada na cruz e não outro tipo de morte. A gente vai tratar disso na semana que vem. A morte de Jesus é a morte que os romanos reservavam a subversivos políticos. Isso. Pessoas que eram tidas como ameaças à ordem sociopolítica implantada pelo Império. Okay? E uma questão importante, né, de levar em conta é que o conceito que a gente tem de Estado e poder e poderes hoje é muito distinto do que se tinha naquela época. Apesar de estar voltando a ser, mas essa ideia não existia na concepção de Estado ou na concepção de poder uma separação entre o poder político e o poder religioso. Era uma coisa só. Não existiam dois poderes. Você tinha um poder imperial que invadiu a terra de Israel, mas em Israel o poder político-religioso era uno, não era separado. Não é? A separação da igreja ou do estatuto religioso do Estado, do aparelho de Estado, é muito posterior. Né? Agora está voltando a ser igual. Agora está voltando a ser igual aqui no Brasil. Então, essa ideia, quando Jesus afronta a religião, ele está afrontando todo o edifício político, institucional, social da época. Né? Acho que essa é uma questão importante de ter clareza. Né? Ele é subversivo porque a afirmação religiosa dele afronta a religião, o sistema econômico, o sistema político e o sistema social vigente de uma tacada só. Né? Porque isso era uma engrenagem, funcionava como uma engrenagem, e nesse caso específico é interessante ver que o evangelista, Marcos, aí, né, vamos chamar de Marcos, ele fala de fariseus e herodianos, que vão perguntar a Jesus, que vão questionar, vão provocar Jesus.
Fariseus, lideranças religiosas, né? E herodianos, o próprio nome diz, gente da corte de Herodes, né? Que era justamente um terratenente, né? Um testa de ferro, né? Da dominação romana ali na região na época. Então, Mauro, o que eu tinha separado para comentar sobre os paradigmas era basicamente isso, né? Estamos já na ação de Jesus, mas uma ação que se manifesta pela palavra poderosa, né? Uma palavra que inaugura, uma palavra que cria, uma palavra que funda uma atitude diferenciada. Uma palavra que, repito, não expressa recuo diante da provocação, mas uma radicalização do conflito. Agora vamos aos tais milagres. Vamos. E o que eu posso, num cenário como esse, num contexto, no espaço que a gente tem aqui, Mauro, o que eu posso propor são indicações, né, de como a gente pode enfrentar esses textos que tratam dos chamados milagres de Jesus, de maneira a extrair deles, ou a identificar neles, melhor dizendo, aspectos relevantes para o entendimento de Jesus e para o entendimento do mundo no qual Jesus atuava. Então, vamos começar com a palavra milagre. Por mais que existam edições da Bíblia que apresentem a palavra milagre, eu devo dizer, pedindo licença, esta palavra não existe na Bíblia. Eu vou ficar no Novo Testamento para ficar mais recluso aqui ao nosso contexto. O Novo Testamento não tem esta palavra. E por que eu digo isso? Eu já vou dizer quais são as palavras, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Quando hoje nós falamos milagre, a que é que nós nos referimos? Em geral, a gente se refere a acontecimentos que terão ocorrido, processos que se terão desenvolvido na contramão ou numa linha distinta daquela que era previsível. Modernamente, houve a tendência de associar a palavra milagre à palavra ciência e estabelecer uma contraposição entre ambas. Então, milagre é aquele acontecimento que fere as leis descobertas estabelecidas pela ciência moderna. Ora, no mundo antigo não havia a ciência moderna. Ou seja, quando as pessoas presenciavam, reproduziam, transmitiam, comunicavam notícias a respeito destes eventos que hoje as pessoas costumam chamar de milagres, muito provavelmente essas pessoas estavam ligadas ou estavam pensando com referências diferentes daquelas que a gente tem hoje. E aí, em respeito aos textos, é importante que a gente leve em conta as significações que tanto os textos quanto as palavras, especificamente, querem comunicar. Então, Mauro, basicamente, nos evangelhos, para fazer a referência a esses atos extraordinários que Jesus terá realizado, os textos utilizam 3 palavras. Uma, a gente poderia traduzir por atos de poder. Atos de poder. A segunda, a gente poderia traduzir por prodígio. Terceira, a palavra sinal. Atos de poder, prodígios e sinais. Há, inclusive, uma passagem dos Atos dos Apóstolos em que se diz que Jesus era um homem poderoso em atos de poder, prodígios e sinais.
Por que atos de poder? Porque no mundo antigo, Mauro, eu estou falando especificamente do mundo em que Jesus viveu, é o mundo da Bíblia, o mundo do Mediterrâneo, mas em outros contextos culturais também. As questões, por exemplo, referentes à saúde, já que estamos em tempos de coronavírus, as questões de saúde, as questões referidas à vida das pessoas, elas eram relacionadas de maneira muito estreita àquilo que acontecia no mundo divino, no mundo dos seres sobrenaturais, e não só divinos, os seres demoníacos também. O melhor exemplo para ilustrar isso é, na Bíblia, pelo menos, o caso de Jó. Quem já leu o livro de Jó deve se lembrar. Jó gozava de boa saúde, estava muito bem na vida, não sei o quê, e aí, de repente, Deus e Satanás começam a discutir entre si lá sobre se Jó era justo, se era piedoso ou não, e Deus permite que Satanás ataque Jó, e aí ele fica doente, ele fica leproso, ele fica cheio de chagas. Veja, um problema de saúde relacionado a este mundo em que atuam deuses e humanos. Em sentido muito similar à mitologia grega, né? Sim. Que os humanos aqui embaixo ficam sofrendo as consequências das disputas das ações dos seres sobrenaturais. E os seres que estão embaixo também, né? Os seres que estão no mundo inferior, no inferno, né? Então, nesse jogo de forças, né? Você tem que as pessoas são atingidas, as pessoas são alcançadas, né? Por esta ou por aquela situação. Ora, uma ação de Jesus que incide na vida de uma pessoa que, segundo o entendimento dela e de sua gente, tinha sido alcançada por uma ação deletéria de um ser demoníaco, uma ação de Jesus rompendo, ou restaurando uma condição de saúde adequada para aquela pessoa, representa o quê? Representa um ato de poder contra outro poder. Não sei se estou me fazendo entender. Uhum. A gente não pode entender os problemas de saúde tratados nos relatos evangélicos dos tais milagres com as categorias que a gente tem hoje, sob pena de a gente projetar para o texto concepções que não são aquelas que presidiram a escrita desses textos. Além disso, Mauro, eu tenho uma situação, eu vou pegar um exemplo agora, que mostra que esses atos de poder de Jesus, eles incidem sobre ações poderosas de seres sobrenaturais, seres divinos ou demoníacos, mas esses seres também têm suas representações, seus representantes aqui neste mundo. Então, eu tenho lá no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, mais uma vez, um leproso que se aproxima de Jesus. E é importante entender que lepra no mundo antigo não era a lepra que a gente hoje nomeia. Lepra era qualquer alteração que uma pessoa tivesse no tecido da sua pele. Um machucado, um furúnculo, uma escamação, uma mudança de cor na pele, uma alteração. Tudo isso era lepra. Se alguém quiser ler sobre os tipos de lepra, no mundo, tais quais aparecem no mundo da época, leia o capítulo 13 e 14 do livro do Levítico. E você tem os diversos tipos de lepra que atinge as pessoas, atinge as casas, atinge as roupas e assim por diante.
Mas vejam, voltando ao texto de Marcos, Mauro, o leproso chega para Jesus e diz o seguinte: se você quer, você pode me purificar. O leproso não diz: se você quer, você pode me curar. O que evidencia claramente que este leproso deveria ter um problema físico, mas ele enfrentava também um problema social, porque ele era declarado impuro. E por que impuro? Por conta dessa lógica a qual eu acabei de fazer referência. Perfeito. As doenças não aconteciam por causas físicas, por um vírus, uma bactéria. Aconteciam porque, na cena lá do cego de nascença, no capítulo 9 de João, ele pecou, seus pais pecaram, alguém pecou para que ele nascesse cego. Essa era a lógica. O leproso, ele experimenta a marginalização social porque, ao aparecer o problema na pele, ele é declarado impuro. Ou seja, o problema na pele é uma demonstração de que ele é impuro, de que ele cometeu uma transgressão. E porque, claro, tem uma lógica. A cegueira não se transmite. A lepra, ou as doenças de pele, há uma ideia de que elas são altamente contagiosas, então precisa afastar. É um pouco o que a gente vive hoje, né? Se pode transmitir socialmente, tem que tirar fora do convívio social. Se o problema se reduzisse a isso, menos mal. Só que, em vez de se dizer, bem, a pessoa está doente, portanto, ela será recolhida, a gente não sabe o que fazer, e para que se preserve o conjunto, então essa pessoa ficará recolhida. Não, ela é declarada moralmente pecadora. Uhum. Ou seja, É uma pena dupla. Né? Exatamente. Ao problema da doença, soma-se o problema da enfermidade. Há quem na antropologia proponha a diferença em termos dessas duas palavras. A doença diz respeito ao problema físico, ao problema biológico. Né? E você tem a enfermidade, que é a experiência social da doença. Sim. No caso do leproso, é muito curioso, Mauro, que Jesus diz, eu quero, fica purificado, e Jesus o toca. E Jesus o toca. Nós estamos fazendo, a situação é exatamente a inversa da que a gente está vivendo hoje. Mas por que Jesus toca? Porque ele tem clareza de que o problema ali não é o contágio. O problema não é o contágio. O problema que acomete fundamentalmente este leproso é o da marginalização social. E por isso ele o toca. Que é justamente o que hoje nós não podemos fazer. Né? Mas vejam que os contextos são outros, as circunstâncias são outras, a situação é outra. E o texto termina dizendo que Jesus dá uma recomendação ao leproso, olha, não conte para ninguém nenhum que eu te toquei. Aí ele sai contando para todo mundo e o texto termina, Jesus já não pode mais entrar numa cidade. Por quê? Porque ele é declarado impuro. Ele é declarado impuro. Veja que... Claro ele, Jesus, né? Ele, Jesus. Jesus é declarado impuro. Exatamente. Porque Jesus tocou. não... Porque tocou. Exatamente. Mas por que esse gesto? Esse gesto é de trazer para dentro. É trazer para o convívio. A questão não é contágio. É muito diferente do que nós estamos discutindo hoje, na circunstância atual. O problema ali era a marginalização social. Então, também em relação a isso, o toque de Jesus é um ato de poder. Estava dizendo, é a primeira expressão na língua grega para designar aquilo que, em geral, a gente chama de milagre. A outra palavra é prodígio.
E a palavra prodígio diz isso que a gente pensa mesmo. Ou seja, alguma coisa inesperada, alguma coisa grandiosa, alguma coisa que foge do comum, algo extraordinário. Né? Mas também aí não está em jogo, né, aquilo que a lei, que a ciência estabelece como lei. Não é isso que está em jogo. O parâmetro, né, de referência para o uso desta palavra não é esse, né, como eu já dizia anteriormente. E, finalmente, a palavra sinal, que ela é exclusiva, Mauro, no quarto evangelho, no Evangelho segundo João. Só no quarto... Aliás, no quarto evangelho só aparece esta terceira palavra. O que fez João ser uma das denominações do Evangelho de João é exatamente o Evangelho dos Sinais. O Evangelho dos Sinais. E uma parte da sua obra, desta obra, é justamente chamada o Livro dos Sinais. A gente deverá tratar disso. Agora, o que é um sinal? O sinal é alguma coisa que aponta para outra coisa. A aponta para B. Então, as ações grandiosas que Jesus realiza no quarto evangelho, elas são interpretadas como sinais. Em outras palavras, o que o evangelista está querendo é que não se fixe no evento, mas se pergunte pela significação dele. As implicações deste gesto. E isso aparece de maneira muito clara na elaboração deste evangelho. Esse é um tema para a gente tratar no momento oportuno. Mas, justamente, a palavra sinal, ela não acentua o espetacular, né? o fantástico. A palavra sinal acentua o desafio de refletir. Jesus mudou a água em vinho numa festa camponesa de casamento em que faltou vinho. O que isso significa? O que significa Jesus atento à fome das pessoas e fazendo com que a multidão que o acompanha tenha o que comer quando tudo parece apontar para a carestia, para a fome, para a desnutrição, o desabastecimento, etc, etc. O que significa a ocupação de Jesus com a alimentação de sua gente? E assim por diante. No caso do cego, né? No caso do cego, há tanta gente que tem os olhos funcionando perfeitamente e não veem o óbvio. Pior cego é aquele que não quer ver, né? Há esse provérbio. Então, essa é a lógica dos eventos narrados no quarto evangelho na perspectiva dos sinais. Então, o alerta que eu queria propor aqui, Mauro, é justamente esse, que a gente procure, para entender a ação de Jesus na história, que a gente procure as referências da cultura daquele tempo para poder inserir aí as narrativas que tratam de cura barra purificação, as narrativas de exorcismo. Uhum. Se a gente leva em consideração que as coisas estão todas mescladas, o mundo divino, o mundo das potências inferiores, a terra, religião, política, a gente vai entender por que num dos exorcismos mais intrigantes que a gente tem nos evangelhos, o fulano lá, tomado pelo demônio, diz: o meu nome é Legião. Ora, legião era a palavra que designava o que? Um destacamento militar romano. A expressão da ocupação brutal do imperialismo romano, uma ocupação demoníaca. Então, se a gente leva em consideração essas referências do mundo da cultura
daquela época, o modo como as pessoas pensavam, o modo como as pessoas entendiam o que acontecia com elas. A gente tem uma possibilidade melhor, né, de ler esses textos e, por meio deles, aquilatar a significação que Jesus terá pretendido dar, né, às suas ações, né, poderosas. Razões essas, né, que lhe produziram muitos conflitos, muitas tensões, e há toda uma série, Mauro, de narrativas, essas principalmente fora do Novo Testamento, textos apócrifos, mas até chegando ao Corão, que vão falar da atividade de Jesus como um mago, que desafia os poderes sobrenaturais do seu tempo, poderes esses representados nos poderes políticos, né? E algumas tradições, algumas narrações, inclusive, vão dizer que Jesus foi morto por causa da sua atividade como mago, como curandeiro, como exorcista. E ainda, o trabalho um dos trabalhos do Crossan, que eu acredito ter citado como referência bibliográfica aí para os nossos encontros, um livro chamado O Essencial de Jesus. Esse livro ele é muito bonito porque ele recolhe, né, uma série de palavras que o Crossan entende que expressam de maneira mais densa, né, o sentido da mensagem que Jesus propôs, mas ele estuda também algumas gravuras, algumas cenas produzidas nos primeiros séculos cristãos, né, em edifícios cristãos, por exemplo, catacumbas, né, antes que surgissem as igrejas, né, já financiadas pelo Império Romano. As expressões mais simples e mais ancestrais do que a gente poderia chamar de arte cristã. Está aqui, ó. O Essencial de Jesus, os ditos originais de Jesus e as imagens mais antigas do John D. Crossan. Está aqui na descrição. Exatamente. Se quiser ir então, atrás. As imagens mais antigas, ele estuda algumas delas. E que imagens são essas? Que Jesus foi representado iconicamente, iconograficamente, né, pelas primeiras gerações, as gerações mais ancestrais, né, dos seus seguidores e seguidoras. O Jesus curandeiro. O Jesus atento à fragilidade das pessoas que, junto com os seus problemas de saúde, etc., etc., carregavam a discriminação social. O desprezo e a impureza, né, a desclassificação do ponto de vista moral e assim por diante. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa questão dos milagres me parece ser chave hoje. Né? Hoje. Sim. O que ao longo... Eu faço uma propaganda aqui. Opa! Quem é o autor disso aí? São dois amigos, Luiz Esquiavo e Valmor da Silva. Perfeito. Jesus Milagreiro e Exorcista, das edições paulinas. É um trabalho bem didático sobre o tema. Eu acho que esse eu acabei não passando para você. Não está. Mas eu passo depois e você disponibiliza para o pessoal. Mas você ia fazer uma questão. Ao longo da história, foi se consolidando na construção simbólica da hierarquia católica a ideia de que o milagre é uma alteração inexplicável na ordem natural das coisas. Sim. É isso. Né? E aí, com o tempo, inclusive, foi se criando essa verdadeira aberração, no caso da Igreja Católica, de que para alguém ser declarado santo é preciso que ele tenha interferido na ordem natural das coisas de maneira inexplicável. Né? Então, se não fez milagre, não é santo. Um negócio completamente despropositado, né? Que foi se constituindo ao longo do tempo. Então, você precisa achar um milagre para que Dom Oscar Romero seja declarado santo, quando o verdadeiro milagre é a existência dele e a transformação dele, tudo que ele fez lá em El Salvador. Mas, enfim.
esta concepção de alteração no estado natural das coisas sem explicação científica não existe na Bíblia, existe? Mas não foi isso que eu disse? Uhum. Quando eu falei justamente de milagre associado por oposição às leis estabelecidas pela ciência, eu justamente estou me referindo a isso. Não, o mundo antigo, não tenhamos medo, ele é um mundo de mitos. A lógica que preside o mundo da Bíblia, o mundo antigo. E, se a gente quiser, o mundo das religiões de matriz africana, o mundo das religiões dos povos originários, o mundo da religião popular, mesmo no catolicismo. Não é um mundo em que as referências eu as extraio a partir daquilo que o cientista disse. Até porque isso muda, né, Mauro? Hoje há uma consciência muito mais clara, né, eu ia dizer relatividade, talvez essa não seja a melhor palavra, mas da provisoriedade, melhor, dos enunciados científicos. Aquilo que é estabelecido hoje pode ser desfeito amanhã, pode ser recolocado amanhã, né? E nisso não vai nenhum demérito ao empreendimento científico, né? Se a lógica fosse essa, a gente deveria pensar que num mundo como o de hoje, em que a ciência avançou tanto, haveria menos espaço para aquilo que o pessoal chama de milagre. E não é verdade. Não é verdade, né? Então, no mundo da Bíblia, esta referência ela é simplesmente inexistente. Seria um anacronismo projetar para este mundo referências que são nossas. E olhe lá, mesmo no mundo de hoje, né, há várias lógicas, né, em confronto, concorrendo com a lógica científica. Eu não estou dizendo que isso é bom nem que é ruim, estou constatando que isso existe. Há quem está pretendendo aí acabar com o coronavírus por decreto profético, né? Não foi o presidente da República não falou que profeticamente ele decretava a extinção do coronavírus? Sim. Né? Charlatanismo não é propriedade dos tempos passados apenas, né? Então, é preciso ler esses textos, assim como todos, mas esses textos em particular, dentro do espírito do seu tempo, dentro da mentalidade do seu tempo, do tempo que fez com que esses textos surgissem, fossem transmitidos, fossem reproduzidos, fossem recriados, né? E, como propõe o Crossan, inclusive, seus conteúdos reproduzidos em termos artísticos, em termos iconográficos. Pedro, o que mais? Encerramos por hoje? O que eu tinha pensado em trabalhar sobre esse tema é basicamente isso. Ótimo, professor, porque o sinal já tocou lá fora. A aula já Eu estou acabou. olhando aqui o relógio, estou olhando o relógio. O sinal já bateu. O sino já bateu. Não, tá bom. Acho que é isso, né? Acho que com essas duas aulas a gente tem uma boa exposição desse universo da ação de Jesus, né? Espero que o conteúdo aí que a gente discutiu semana passada e hoje instigue, né? Porque há muito mais a tratar, mas dentro do tempo, né, escasso que a gente tem, não dá para entrar em tantos detalhes, né? Ficam as sugestões de leitura e vamos em frente. É isso aí. Semana que vem vamos tratar da morte de Jesus. Na próxima aula, nós vamos tratar... Deixa eu ver se eu vou falar aqui uma bobagem. Na próxima aula, nós vamos tratar daquela que ficou, ao final, conhecida como a grande ação de Jesus, que é a cruz. Ao longo da história, a grande ação de Jesus acabou sendo a cruz. Então, nós vamos tratar desse assunto. Portanto, a gente começa a falar dessa passagem de Jesus. Não é isso, Pedro? Isso. E aí, a ligação, né, o elo entre o que a gente tratou hoje e semana passada com o tema da semana que vem é basicamente o seguinte: a cruz de Jesus não foi um acidente.
e não foi resultado de um engano, né? Mas ela é uma decorrência do que foi a ação de Jesus. Sob pena de a gente isolar a cruz e destituí-la da sua significação mais contundente. Um mecanismo de tortura, o mais cruel, né, que existia naquele tempo, visando punir determinadas pessoas em razão de determinadas causas. Bom, vamos tratar disso e o seu anverso, né? E o seu anverso, que é o tema da ressurreição. Isso. Alguém perguntou se a gente ia tratar da ressurreição? Sim. Não é possível não tratar. Vai ser uma aula muito impactante, porque nós vamos entrar numa zona delicadíssima em torno da qual estão as maiores mistificações ao redor da figura de Jesus, né? E onde está a concentração de uma visão conservadora sobre, afinal, qual foi o papel de Jesus em sua passagem pelo mundo, né? Então, esse vai ser um tema, realmente, é um tema bem delicado e que a gente vai tratar com foco. Vem coisa, vem coisa. Esperem, segunda-feira que vem, no canal Paz e Bem, terça-feira na Pós TV 247. Esse foi Pedro Lima Vasconcelos, do nosso curso Jesus na História, segunda parte da aula 3. Próxima semana, aula 4, Jesus na História, a Cruz. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu, valeu, Mauro. Grande abraço a você, a quem nos acompanhou. Que tenhamos uma boa semana de quarentena, de reflexão, enfim, de paz e bem, né, nesses tempos desafiadores. Grande abraço. Paz e bem, gente. Paz e bem.